Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Hoje nós estamos gravando o programa aqui na sede do Guarani. É que recentemente, no dia 9 de fevereiro, o clube completou 90 anos de fundação. E eu convidei para participar do programa hoje a dona Gerda Kinesio, porque ela é uma senhora que faz parte da história do Guarani e certamente vai contribuir muito nos relatando um pouco da história do clube, da vida, né? Não só da dona Gerda, mas dos familiares e do pessoal aqui da Itopava Norte. Dona Gerda, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Bom, a senhora nasceu, se criou aqui mesmo nessa região? Sim. Nós, a Teca, né? Nós tínhamos a casa na frente da Teca. Até ir no matinal estava morto, né? E não tinha muita coisa, né? Eu imagino. Bom, a senhora passou dos 90 anos de idade, né? Então, se a gente voltar 80 anos atrás, quando a senhora tinha 10, né? Eram poucas as casas, moradores por aqui. Ah, sim, poucas casas. A senhora tinha amigas, né? Mas naquele tempo, o que vocês faziam com 10, 15 anos? Qual é que era o divertimento das meninas? No matinal morto, né? Ah, sim, tinha o cinema aqui perto? Cinema. E o futebol, né? Não tinha nada. Mas o futebol já era aqui no Guarani? Sim. E aí o futebol era... Lá na frente. Era lá do outro lado? É. E onde está o colégio agora. Onde está o colégio João Wiedemann? É. Aí era a sede do clube? Não tinha, só tinha campo, né? Campo, nada de uma coisa onde eles podiam mudar de roupa. Só um campo e... Era só um campinho de futebol? Sim. Aí nós também ia. E depois foi transferido para cá, né? Mas aí, aquela época, quando começou, chamava América, inclusive. América. E depois, a título de informação, foi na época que o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas, aquele decreto presidencial que fez com que os clubes e entidades mudassem de nome, né, que não podia chamar América. Nós tínhamos um clube de futebol aqui na cidade que chamava Brasil, passou a se chamar Palmeiras, e aí por isso que trocaram o nome de América para Guarani. Olha só. E os meninos, então, os moços, os homens jogavam futebol? Sim. E dava muita gente no campinho, não? Sim, a gente ia, né? Não tinha banco, não tinha nada para sentar. Tinha uma árvore grande, ficava lá embaixo quando estava muito quente, né? E assistia, né? E tinha alguém da família que jogava bola? Meus tios. Meus tios já jogaram, meu pai não. E meu irmão também no futebol. Depois eles começaram a punha bola. Aí meu irmão jogava. O punho-bola, que até hoje é uma modalidade importante aqui do clube, né? Que disputa competições do estado, fora daqui também. Estou escutando o sino tocar. Não era essa igreja aí? Já tinha igreja naquela época, quando a senhora era menina, não? Sim, ao lado da Lacrosse. Bem pequenininha. Depois que mudaram onde é hoje a igreja luterana aqui da Itopava Norte. Muito pequena? Muito pequena. E como é que eram os encontros cultos? Lá eram aos domingos, só tinha durante a semana? Não, domingos de tarde, né? Batizado, minha última filha foi batizada lá, na pequena. A sua última filha foi batizada na antiga igreja, na igreja velha? Sim. Agora a igreja que fizeram ali ficou bonita, né? Ficou bonita. Mas já tem um bom tempo essa igreja. A família também, a sua família contribuiu ali, trabalhou muito para que se fizesse, né? Muito. Como é que era o nome do seu pai? Fritz Kühnrich. É um dos fundadores da Teca, né?
Ele veio da Alemanha, conheceu a minha mãe, casaram e começaram a trabalhar, né? E trabalharam nós numa caixa de madeira, sentada lá dentro e ela costurando, né? Ah, entendi. Uma caixinha de madeira que era o bercinho. Outros tempos, né, dona Gerda? Ah. Pois é, mas então o seu pai veio da Alemanha, a sua mãe era brasileira, já morava aqui? De que família ela era? Era. Mas então já era moradora aqui mais tempo, a família, né? Sim, família. E a senhora, quantos irmãos, além da senhora, quantos irmãos? O Wolf, a Ula, nós éramos três. Três. E a senhora trabalhou lá na Teca há muito tempo ou não? Não, eu acho que foi um ano. Depois não tinha empregado, tinha que ficar em casa, cozinhar, porque a mãe estava na Teca trabalhando. Então eu tinha que ter o serviço na cozinha, minha irmã tinha que fazer limpeza e assim tínhamos que trabalhar. A senhora falou em comida, a senhora gosta de cozinhar? Gosto. Cozinhei faz mais um ano, talvez 2 anos. Cozinhei toda quarta-feira para os meus netos. Veio meu filho com a esposa dele, né? Gostava, né? Aí eu via os meus netos e a gente se encontrava, né? Quantos filhos a senhora tem? 3. 3 filhos. É. Olha que coincidência, né? A senhora tinha, eram em 3 irmãos e 3 filhos. E quantos netos hoje? 8. 8 netos. Netos e bisnetos 6. Ó, uma turma, a família cresceu, né? Tudo junto. Imagina a senhora fazendo, então, esse almoço para essa turma toda aí. Aí eu não via, dia de semana eu não via tanto, né? Só aos domingos, quando aniversário, aí vem todos, né? Pois é, mas quando a senhora mais jovem lá, ainda morando com os pais, qual era o almoço? O que vocês faziam para comer domingo? Ou comiam fora, iam para algum restaurante? Não. Não se fazia isso? Não fazia. Fazia. Meu pai gostava muito de bife, coisa mais simples. E nós, filhos e a mãe, gostavam de marreco, né? Então criava marreco e fazia marreco. Vocês criavam em casa mesmo o marreco? Tinha galinha, marreco. Como é que preparava o marreco? Assado? Sim, com recheio. E era no forno de tijolo ou tinha dentro de casa? Tinha um dentro de casa. Mas daí era aquele fogão a lenha ainda, né? Não. Mas lá no começo, lá atrás? No começo porque antes nós morávamos numa casa menor, aí tinha aquele com lenha. Depois fizemos casa maior e aí já tinha outro fogão, né? Ah, sim. Daí ficou mais fácil, né? É. Me diz uma coisa, a família criava o marreco, a galinha em casa, assim, para o consumo. Plantavam aipim também, tinha uma boa horta. Tudo. E quando precisava comprar as coisas, qual era o armazém? Porque na época era armazém, não era supermercado, né? Aí ia até lá perto do dentista, o Jaime, não sei, Jaime Reto, conhecia? Ouvi falar, porque isso faz tempo, né? Lá tinha um comércio do meu tio, aí nós íamos fazer as compras. Mas do outro lado do rio? Não. Aqui embaixo? Mesmo mais ou menos para cá, né? Na mesma, saímos da Teca, subimos um pouco e fazia compra lá. Pois é. Aí era tudo em cartuchos, nada de embalado, nada. Cartuchinho de papel? Aí comprava o quê lá? Sal? Tudo. Tinha tudo, né? Aí ele tinha um caderno bem grande, ele marcava, né? Não pagava na hora. Fazia anotação no caderno e depois, no final do mês,
Tudo na confiança, né? No bigode, como se dizia na época, no fio do bigode. Pois é, mas daí comprava o café também, né? Café. Açúcar, Sim. querosene. Arroz. Querosene não me lembro. Não, Bom, aqui era uma região que já tinha energia elétrica naquela Já. época, né? já tinha. Então era mais interessante tudo isso, né? Que tempo diferente. É. Quando a senhora para assim e sozinha começa a pensar, volta lá quando tinha 15, 20, 30 anos de idade, a senhora fica com saudade desse tempo? Ah, era muito bom. É. E, bom, mas é que também tinha o cinema. E o futebol, né? O futebol. A senhora gostava de futebol, né? Não, Jogava também Não. ou só assistia? só assistia. E esses seus tios jogavam bem? Eu nem sei o que era bom, né? Valia a festa, né? É. Encontro. Mas era a forma da gente se encontrar, né? Às 6 horas tinha que estar em casa, né? Ah, Quando fica escuro, tem que estar em casa. naquela época, o pai e a mãe. E a senhora foi assim também com seus filhos, de dar horário para chegar em casa? Acho que não, não. Tem um filho que está assistindo aqui a nossa gravação. Como é que é o nome dele? Chama não. Germano. E a Nora, né? É. Que legal. Muito bem. Mas continuando a nossa prosa, eu estou curioso em saber tanta coisa. A senhora me falou antes sobre a igreja, né, aqui na região, igreja luterana. Falou do como é que é? Do Guarani, que começou do outro lado, aqui onde é o Colégio João Widmann, depois do Guarani. Tem essa bela sede hoje aqui. O colégio, que daqui a pouquinho nós vamos falar, porque a senhora começou estudando na casinha velha do colégio. Mas aí a senhora já adiantou. A balsa, para poder atravessar o rio, não tinha a ponte que tem ali hoje, né? A ponte foi inaugurada... O Germano está dizendo lá que foi em 1952, ou faz tempo também, né? Mas então a senhora, para ir para o lado de lá e a família, usou muita balsa? Muita. Chega lá embaixo, então, nós não chegava a tempo, perdia, né? Tinha que esperar. Ah, a balsa tinha horário? Não, assim, quando chega lá, ele empurrava e ia embora, né? Aí às vezes a gente chega lá e já tinha ido embora, né? Tinha que esperar. Aí tem que esperar quando voltar, enfim. E ia para o lado de lá para... O que vocês iam fazer do outro lado do rio? Ia para a igreja? E também passear um pouco no outro lado. Para ir no centro da cidade tinha que pegar a balsa aqui ou tinha um caminho? Não, balsa e ônibus para ir para a cidade. Aqui nesse lado não tinha ônibus? Não. E tinha, aqui hoje é 2 de setembro, né? Essa rua aqui tinha naquela época, não? Mas ela ia até o centro, lá na República Argentina, ou era só aqui por cima que saía? Acho que ia até lá embaixo. E o que tinha muito? Tinha alguns carros, carro de mola, puxado? Meus pais tinham carro de mola. Minha avó também. E a gente ia... Acho que o primeiro carro que tinha era meu pai comprou, né? Então era aquele bem antigo, né? Imagina. E quando o pai chegou em casa com o carro, como é que foi? Foi Foi festa? Né? Senão, depois ele comprou cavalos e aí tinha uma carro de mola, né? Aí ia passear de carro de mola, bem confortável, né? Que bacana. Dona Gerda é a nossa entrevistada hoje aqui no programa Nossa Gente, programa que conta um pouco da história da Dona Gerda, mas também do Guarani, clube que foi fundado lá em 9 de fevereiro, e faz um tempinho, né? Porque agora, em 2019, o clube completou 90 anos de fundação. A Dona Gerda tem 91. Um ano a mais do que o clube? É. Olha só. Por isso que a gente está aqui. Fique ligado. Logo, logo nós voltamos na sequência do programa Nossa Gente. Até já.
Todo dia, à 1h da tarde, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 1h da tarde e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a dona Gerda Knezio. Dona Gerda, a senhora estudou aqui também numa escolinha, né? Antes de ser o colégio João Wiedemann, era uma casinha, como é que era? Era uma casinha. Eles moraram na parte da... O professor, né? Morava na parte da casa e a outra era escola. A senhora está falando coisa... do João Wiedemann? É, uma coisa só. E ele foi seu professor? Sim. Hoje o João Wiedemann dá nome ao colégio aqui, né? É. Mas lá, quando a senhora era menina, aluna, ele foi seu professor. E como é que ele era como professor? Muito bravo. É? Deixava a gente de castigo, né? Com o rosto para a parede e a gente tentou fazer, para não fazer nada, então a gente mexia na parede, fazia buraco e... Sim, foi, né? Ele era firme, então? Firme. Mas era bom professor? Sim. Eu imagino com esse calor. Naquela época ficava quente também assim? Sim, não tão quente como nós tivemos há 14 dias atrás, não. Mas também não tinha calor. E como é que fazia? Porque não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Como é que fazia ficar dentro da casinha lá na escolinha? Jogar água. É verdade? Jogar água no soalho, né? Para tirar um pouco o calor, né? E aí depois a senhora estudou aqui e depois foi para o Machado de Assis, lá do outro lado do rio? Sim. E aí tem que pegar a balsa para atravessar? A balsa. Que idade a senhora tinha nessa época? Talvez 13, 14. Uma mocinha já, né? É. E depois a senhora estudou aqui na escolinha, depois Machado de Assis e depois no Colégio Sagrada Família. Mas estudou um bom tempo, então? É, mas até 5º ano, né? 5 anos. Deu para aprender legal assim? É. Naquela época aprendia a ler, escrever, somar, dividir? Geografia e História. Geografia e História, é verdade. Olha só. Mas por que se bem que naquela época as meninas não iam muito para a escola, não? Não, aí ficar em casa, né? Os pais que não queriam que em casa tinha serviço, né? E porque muitos tinham gado, aí tinha que fazer queijo, manteiga e tinha serviço, né? Então não podia estudar. Então seu pai não era muito disposto para que a senhora fosse para a escola? Só meu irmão, ele fez o contador. Ele foi contador. Guarda-livro que se falava na época, né? Então, olha só. E a senhora lembra quando construíram a nova escola aqui, não? Não, aí não me lembro assim, mas só me lembro que depois começou a jogar, do Guarani jogar aqui, né? Sim. Porque o Guarani, a América que virou Guarani era do outro lado, depois veio para o lado de cá. Né? E aí era só campo e uma casinha para os jogadores trocar de roupa. E depois aumentaram um pouco para morar um casal lá para cuidar. E aí a gente ia muito, né? De noite que tinha jogo, ou domingo. E aqui tinha então uma escada. E aí a gente não tinha outra coisa para sentava lá para assistir o jogo. Olha só. E aqui só tinha uma casa pequena, né? Começaram. Sim, mas olha que bela sede que é hoje aqui do Guarani. Começou tão
pequena, né, a sede, com campinho, né, Campinho. só o campo. E hoje é uma bela sede, o clube recreativo aqui. Dona Gerda, a senhora conheceu o seu marido aqui no clube? Não. Não, ele começou... Quando ele voltou de Joinville, ele começou a trabalhar na Teca. Então, a gente se via, né? A Teca era em frente da nossa casa, então a gente se via. Quando ele passava na frente de casa, a senhora ia na janela? Não, ele trabalhava ao lado da janela, eu olhava. Namoro começou assim, né? E demoraram muito para casar ou foi um namoro rápido? Não, 3 anos. Ah, até que demorou um pouquinho, né? É. Fizeram o casamento aonde? Em casa. Em casa? Em casa. Antigamente não se fazia assim nos clubes. E o casamento foi até 11 horas no dia de domingo. Mas começou no sábado. Começou sábado. Por ser em casa foi uma festa grande, né? Então, O vizinho saiu às 11 horas, né? Ele só pulou a cerca e foi para casa. assim porque eu morava do lado. Que coisa interessante, né? Olha só. E, claro, era uma época totalmente diferente. Eu fico aqui imaginando, e quem nos assiste também, como é que as moças, as roupas daquela época, né? Calça assim como a senhora está hoje, não era comum. Não se conhecia. Só Vestido? vestido. Quantos vestidos? O vestido quem é que fazia? A mãe ou tinha uma costureira vizinha? Não, a mãe, depois fui aprender a costurar, costurei todos os meus vestidos e também depois para minhas filhas, costurei tudo. E onde é que a senhora comprava o tecido? Casa Paiser. Famosa naquela época, né? Sim, Lá na Rua 15? sim. Birga também tinha, né? Depois começou a Birga com roupa pronta, né? Mas daí comprava o tecido para fazer o vestido para as moças, para as mulheres e fazia as camisas para os homens? Ah, também fazia, né? Calça? Calça não. Comprava pronta? Aí tinha alfaiate, né? Ah, na época tinha alfaiate, verdade. A senhora lembra de alguém aqui da Sim, região? meu cunhado era alfaiate. Como é que era o nome dele? Marcos. O irmão mais velho do meu Então estava em marido. casa, né? É. E sapato? Ou era tamanco mesmo? Não, um sapato. Um sapato? Um sapato só. Um sapato? É. Mas isso era por ano ou Por ano. Não como... a vida inteira um sapato? Sim. Quando estragou, aí mandava arrumar ou ganhava outro, né? Ganhava o sapato na como é que a gente chama? Comunhão, né? Ou na confirmação. Confirmação, né? É. E aí, e depois consertava. Sim. Ainda bem que tinha sapateiros bons aqui também, né? Não só alfaiate. Não era fácil, né? Mas era assim com todo mundo. É, com todo mundo. Todo mundo era assim. É, vida dura. E a gente reclama hoje em dia, né? Que tem mais ótimo. conforto hoje em dia. Muito mais. Agora, aqui no clube, o seu marido tem uma relação forte aqui, né? Ele é técnico do Guarani, né? Foi técnico do Guarani? Mas isso foi lá nos anos 60, faz um tempinho. Faz tempo, Cleide? Sim, eu acho que foi 60, né, Mano? 63. 63. O Guarani chegou a disputar campeonato regional, estadual, né? Profissional. Foi campeão de futsal. A senhora falou no início do programa do punho-bol. É. A senhora disse que assistia muitos guris jogando bola aqui, o pessoal do Guarani. Mas a senhora não tinha algum esporte? Não. Nem bolão? Bolão mais tarde, mas não aqui, lá no Chinal. Ao lado que vai para a ponte, né? Lá tinha uma casa grande, aí tinha uma Cancha. É. E a senhora gostava, jogava bem? Sim. Não era muito pesado, porque aquela bola 23 de madeira, né? Uma vez que achou o dedo. Ah, o dedo da... Deixa eu ver aqui. O dedo da senhora... Mas é por causa do jogo, do lado... Não, isso é velhice. Eu achei que tinha sido jogando... Mas abriu.
Machucou, né? A bola veio. Dona Gerda, então a senhora casou e o marido foi técnico aqui do time do Guarani, time profissional. E a senhora ajudava também aqui? O que a senhora fazia? Eu fazia os calções para os jogadores. Costurava o calção? É. Comprava o tecido e fazia o calção? Ele trouxe o tecido, eu cortava e costurava. A senhora mesmo E faz. depois eu bordava em lema. Do Guarani na camiseta? É. Fez isso muito tempo? Até terminar, né? Bom, isso foi até os anos 70, então foi um bom tempo. Porque tinha bastante, né? Tinha mais do que 11, né? Sim, sempre tinha. 11 jogava ali, entrava os reservas, aquela coisa. Tinha um almoço, janta, para os jogadores era servido aqui mesmo no clube? Não, não. Ninguém comia aqui no clube? Não. Não tinha. Era só jogar bola? Só jogar bola. E aí levaram ainda os jogadores, cada um que tinha carro, meu marido tinha carro, enchia de jogadores, eu tinha que ficar em casa, né? Era assim? É. Não tinha dinheiro para alugar um ônibus, né? Para levar todos, né? Sim, porque daí os jogadores iam com os carros do treinador, que era o seu marido, do presidente, do diretor, quem tinha carro para ir jogar em outras praças, outros campos, né? E a senhora tinha que ficar em casa em vez de passear de carro domingo. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Mas cuidou bem, né? Cuidou bem dos filhos, que bacana, fez a sua parte. E como é que eram as festas aqui no Guarani? Porque a senhora casou em casa, mas depois fez aniversário de casamento, festa de aniversário dos filhos, casamento dos filhos. Ele casou aqui, né? Eu fiz 75 anos, aí eu fiz uma festa também para as minhas famílias, né? Meu pai fez muitas festas aqui. De 80 anos, quando ele fez 80 anos, depois bodas de 60 anos. E de vez em quando ele fazia uma festa, né? Bem diferente de quando a senhora era menina, né? É. Depois compensou com as festas. Mas aqui, e os bailes aqui? Tinha baile também? Depois começaram o baile, né? Baile. Dona Gerda, eu esperei para perguntar, fiquei, sabe, imaginando a meninada, né? As crianças atravessando de balsa o rio para ir na igreja, para dar uma volta no centro, quem precisava trabalhar do outro lado, porque tinha empresa... Aqui tinha a Teca, do outro lado já tinha Altona, né? É. Então, tinha gente que precisava atravessar para ir trabalhar do lado de lá e do lado de lá vinha trabalhar para o lado de cá, enfim. E tudo isso. E aí eu fiquei pensando, de vez em quando esse rio subia, né? Derramava água por aqui também? Dava enchente? Aqui atrás, sim. A enchente de 83. Não sei até onde foi, mas... E muita gente ficou, então, em cima, né? Porque tudo era água. Alagou tudo aqui. É. Mas, Dona Gerda, onde é que não pegou água em 83? Em Blumenau? Virou um grande lago, né? É. Agora imagine, aqui no Guarani, na parte baixa, aqui no fundo da Teca, é um lugar que sempre pegou água. Agora 83 já veio aqui na sede mais alta, aqui perto do colégio, né? 84 repetiu. É. Enchente é uma coisa que em Blumenau, quem não pegou tem sorte. Era muita água, muita água. A gente não conhecia isso, porque eu deixei o rádio ligado a noite toda quando o rio subiu. Aí eu escutei a água já está em cima da ponte. Eu fiquei, né? Porque a gente nunca via isso antes, assim, tanta água, né? Enchente sim, mas com esse nível não, né? Assim, E dois em seguida, né?
Bom, quem mora em Blumenau sabe como funciona, né? Nós tivemos aí também agora, não faz muito tempo, em 2008, também uma feia, que não foi tanto enchente, mas daí os morros que vieram abaixo. E a cidade de Blumenau, a gente falou muito aqui do bairro do Guarani. Agora, quando a senhora estudava lá no Sagrada Família, né, o centro, a senhora falou da Casa Paiter, né? Quais eram as outras casas de comércio famosas lá na época? A Bilga e Zibet. Banco, a senhora lembra de algum? Banco não me lembro. E tinha a gente ia tomar café lá no Zorra, fazia muita coisa boa, né? E também íamos no cinema lá no Bush. No Cine Bush? É. Ali também era bom, né? É. E depois abriram mais um outro Cine Blumenau, né? Mais aqui pra cima, né? Perto do Banco do Brasil. Então já tinha o Banco do Brasil naquela época, né? Olha só. Uma bela história, né? A senhora se lembra bem de muita coisa. Tem boa memória. Isso, ó. E hoje em dia, a senhora fica mais com os netos ou de vez em quando faz uns passeios? Quando meu marido faleceu, aí eu comecei a viajar. Fui 2 vezes para a Europa e viajei muito, assim, com o turismo, né? Porque ele não queria viajar e também estava doente. Então, depois eu aproveitei. E a senhora conheceu muitos lugares bonitos, né? Sim, muito. Bastante lugares. Foi para a Alemanha também? Sim. Foi conhecer lá onde nasceram os avós, alguém da família lá ou não chegou Não, porque eu estava com excursão, eu não podia dizer, me leva lá, porque eu preciso ver de onde eu vim. Não, aí não... Com um grupo assim, fica mais difícil, né? É. Mas que bom que a senhora tem saúde, né? Tem história para contar, né? E tem muito orgulho de fazer parte aqui do Guarani, né? Completando agora em 2019, 90 anos. Mas a senhora ganha do Guarani. Em 91, vai fazer 92 em que mês? Agosto. Agosto? Logo, logo vamos ter uma festa grande, né? Aqui no Guarani, lógico. Quando a senhora fez 90, fizeram uma festa bonita, né? Os filhos fizeram uma festa para a senhora. Então vamos repetir. Agora tem que fazer festa de 2 em 2 anos. Dona Gerda, eu fiquei muito feliz de conversar com a senhora, hein? Muito obrigado por ter aceito o convite e contar um pouquinho da tua vida, do clube, da vida aqui do pessoal, né, dessa região da Itopava Norte, né? Muito obrigado. Dona Gerda Kinesio foi a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.